Então, antes de mais nada, muito obrigada pela participação de todos. A gente se sente extremamente orgulhosa, não só por fazer parte da equipe de professores aqui do CEPI Dom Abel, mas de saber que eu vou deixar, vai haver um legado. Eu confesso que eu fiquei muito emocionada ontem, porque teve uma aluna minha que foi minha aluna no 8º e 9º ano, ela está morando na França, e ela entrou em contato comigo ontem para saber se essa aula seria transmitida ao vivo. E várias outras pessoas também. Então, isso para mim é o maior legado que eu posso deixar para vocês. É a boa impressão, é saber que eu passei pela vida de vocês para construir, para deixar algo de bom. Então, isso para mim é enriquecedor. Muito obrigada. Bom, vamos começar. Gente, essa introdução é deixar claro para vocês que essas duas bandeiras é a bandeira de Israel e ao lado a bandeira do grupo chamado Hamas. Então, ao longo dessa apresentação, nós vamos entender como surgiu o Hamas e essa questão absurda, que começou 7 de outubro e vai se arrastando aí, e que pode se tornar algo sem precedentes na história. Então, vamos lá. Aqui eu quis colocar para vocês entenderem sobre a questão, o que é a faixa de Gaza. Se vocês repararem ali, eu fiz em 2 mapas, a faixa de Gaza, gente, faz fronteira com o Egito, faz fronteira com Israel. A faixa de Gaza é um território muito pequeno, são 42 quilômetros quadrados, aonde mais de 5.700 pessoas dividem esse pequeno e reduzido espaço, ou seja, é uma população densamente habitada. E, se vocês forem reparar, nós temos ali a questão da escalada do conflito palestino-israelense. Então, acima ali da faixa de Gaza, nós temos a Cisjordânia, que é outra questão complicada, nós temos a faixa de Gaza, Israel e os locais de confrontos. Então, se você reparar bem no mapa, os locais de confronto, aonde estão com os pontinhos vermelhos, é justamente onde sempre houve essas questões. Então, nós temos a Cisjordânia, que está em verdinho, ela faz parte, Jordânia e Cisjordânia, guardem bem isso, fazem parte do chamado Estado da Palestina, porque há o Estado da Palestina, depois nós temos ali Tel Aviv, que é a capital de Israel, não é Jerusalém, e nós temos também Jerusalém, que é a capital, a terra prometida, a terra sagrada, tanto para os muçulmanos, como também para os judeus, que também é motivo de complicação. Gente, eu vou começar agora a contar um pouquinho da história para vocês. Aqui no mapa, nós temos o Estado da Palestina. Então, nós temos ali Cisjordânia e Jordânia, que estão ali em amarelo. E nós temos também, aqui embaixo, a faixa de Gaza em amarelo, porque faz parte também da Cisjordânia. Então, vamos primeiro falar as questões geográficas e depois eu vou falar um pouquinho da história. A Palestina está localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, que a gente chama de Oriente Médio, que muita gente acha que é outro país. O Oriente Médio está na Ásia. Até o início da Primeira Guerra Mundial, essa região ela esteve sob o domínio do Império Otomano. É aqui que entra um pouquinho da nossa história. Gente, essa história tem 4.000 anos. A região que a gente chama de Palestina, antes de Cristo, era uma região que foi habitada por os hebreus, que foram os primeiros povos monoteístas, canaítas e vários outros povos. Essa região chamada Palestina, na verdade, formava o que na época, e hoje vocês também conhecem como Península Arábica. Por que Arábica?
porque eram povos que não tinham uma região definida, eles eram nômades. Então, a gente vai pegar principalmente a questão aqui dos hebreus. Então, quando a gente estuda história antiga, a gente fala dos hebreus. Os hebreus foram os primeiros povos a constituírem uma religião monoteísta, ou seja, a crença em um único Deus, e eles praticamente estavam localizados nessa região da Palestina. Quem é conhecedor da Bíblia sabe que os hebreus, né, a gente teve o reino de Davi, o rei Davi, né, rei dos hebreus, e que na história, para a gente não alongar muito, ele foi um grande rei e acabou fazendo dois reinos. Houve a criação de dois reinos, reino de Judá, a Galileia, e o reino de Israel. Então, durante muito tempo, esse reino foi extremamente importante. De Davi até Omã, a gente vai explicar isso agora. Então, rei Davi, beleza, hebreus, na questão bíblica, né, fala do sofrimento dos hebreus. Eles foram escravos do pessoal do Egito, né, lá os escravos. Depois passaram também por outra perseguição, que foi quando eles foram expulsos da região que eles habitavam. Essa passagem chama diáspora. Então, a diáspora aconteceu 130 anos após o nascimento de Cristo. Então, os hebreus foram, com o final do Império Romano, os hebreus se dispersaram pelo mundo. Aí você vai me perguntar, quanto tempo durou essa diáspora? 2000 anos. Então, os hebreus, como eles não tinham mais a região, ou seja, eles foram expulsos, né, diáspora significa dispersão, eles se dispersaram ao longo de 2000 anos. Para onde eles foram? Europa, alguns ainda ficaram ali na região do Oriente Médio, e outros, talvez vocês nem saibam, também foram para a China. Beleza. Então, vamos continuar. Como é que eu vou chegar agora ao rei Omã? Presta atenção. Então, depois que houve a dispersão do povo hebreu, que eles ficaram aí, né, 2000 anos para cá e para lá e para cá, essa região passou a ser controlada pelos turcos, que formaram o Império Otomano. Né? O Império Otomano era um império fortíssimo e era formado pelos árabes. Então, o Império Otomano teve o seu auge com o califa Omã, que era o sucessor de Maomé, que eu vou chegar também até Maomé. Então, quando Omã passou a controlar essa região, principalmente também, que a gente chama hoje de faixa de Gaza, mas o que seria o Estado da Palestina, houve um convívio. Eu não vou dizer que era para servir café para todo mundo, mas não havia tantos conflitos. Já eram judeus, né? Aceitavam e conviviam tranquilamente com outras pessoas, os árabes, tá? Aonde é que vai entrar a questão da religião aí, do Islã, o islamismo? Gente, quando Maomé, em 622, século 6, Maomé, ele era um profeta de origem rica, né, dos coraixitas, e ele recebeu, ele anunciou que tinha recebido uma visão do anjo Gabriel. Os Gabriel. Então, essa visão, esse anjo determinou a ele que unisse o povo árabe através da religião. Por quê? Porque os árabes formaram um grande império, o Império Árabe, que vai acabar com a tomada aí pelo Império Turco Otomano. Né? Os turcos tomaram conta dessa região. Então, os árabes, na verdade, eles não tinham uma unidade. Eles eram
muito fortes na questão militar, na questão política, econômica, um império extremamente rico. Mas aí Maomé recebeu essa missão de unir os povos árabes através da unidade, né, fazer com que todos se unissem pela religião. Foi quando Maomé colocou os preceitos do islamismo, para todo mundo sabe que quem é muçulmano, o livro sagrado deles é o Alcorão, o Corão, né? E Maomé tentou realmente fazer com que o povo árabe se unisse. Deu certo? Em até certo ponto, sim. Então, muitos acabaram se unindo e tendo como único objetivo a questão religiosa, que aí vem a questão dos muçulmanos, através de Maomé, tá? Para vocês entenderem aí como é que é essa escalada. Bom, então teve o islamismo, os árabes, mais uma vez, eu vou repetir o que eu falei no início da aula, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Inclusive, talvez vocês não saibam, existem árabes que são praticantes do judaísmo. Então, a gente tem que começar a destruir informações que não são verdadeiras. E, para completar o que eu estou falando aqui, gente, em 2016, uma revista científica colocou uma coisa muito interessante, fizeram vários exames de DNA entre árabes e judeus. E chegaram à conclusão que eles não são só primos, eles são da mesma tribo. Eles têm o mesmo DNA. O mesmo. Judeus e árabes têm o mesmo DNA. Ou seja, vieram da mesma fonte. Tá? Aí, nós já falamos aí da questão eu tive que falar tudo isso para chegar aqui, ó. Gente, então, os turcos otomanos, lembrem bem, estavam controlando essa faixa, a faixa de Gaza e essa região chamada Palestina. O que vai acontecer? Para quem estudou um pouquinho de história, sabe que após a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano ele foi destruído, não existe, né? Ele desintegrou. E quando o Império Turco-Otomano desintegrou, essa região passou para o domínio dos ingleses. Então, os ingleses, em 1917, começaram a administrar a região da Palestina. Como está ali, ó, calcula-se que até o fim de 1946, a Palestina era habitada por cerca de 1.200.000 árabes e 680.000 judeus. Então, gente, desculpa, no início do século XX, após o finalzinho da Primeira Guerra Mundial, havia árabes e judeus na mesma região, e não tinha problema. Aí, pessoal, veio a Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial, além de todos os absurdos que ocorreram, nós tivemos, que a gente vai falar isso ao final da aula, a questão do nazismo, que perseguiu e matou mais de 6 milhões de judeus. Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, essa questão de criar um Estado de Israel acabou ficando muito pendente para o lado de Israel, por causa do Holocausto, por causa do nazismo. Então, já havia a questão de criar realmente o Estado de Israel, com um movimento chamado sionismo, finalzinho do século XIX, um judeu alemão, Theodor Herzl, ele escreveu um livro e propôs que houvesse a criação do Estado de Israel. E aí, imediatamente, os britânicos, ao final da Primeira Guerra Mundial, também já haviam apoiado a questão da criação do Estado de Israel. Aí os britânicos assinaram um acordo chamado Declaração de Balfour, em 1917, deixando bem claro que os britânicos estavam favoráveis à criação do Estado de Israel. Aqui a gente vai entender. Então houve Primeira Guerra Mundial, já havia esse movimento sionista para a criação do Estado de Israel, e com a Segunda Guerra Mundial, gente, isso ficou latente, né?
essa questão dos hebreus, que depois, né, judaísmo, ficaram aí vagando por 2000 anos na diáspora, e depois veio a questão do Holocausto. Obviamente que houve mesmo, né, uma tendência, até por uma questão de humanidade, pela perseguição que Hitler fez aos judeus, para a criação do Estado. Já havia esse movimento? Sim, com o movimento sionista. Aí, vamos começar aqui os conflitos. Eu coloquei Israel e Hamas. Por quê? Porque depois que foi criado o Estado de Israel, pessoal, havia, sim, muitos conflitos, mas eram conflitos denominados árabes e israelenses. Hoje não é um conflito árabe-israelense, é um conflito Israel e esse grupo Hamas. Por isso que a gente fez questão de colocar assim. Então, eu já falei um pouquinho da faixa de Gaza, só repetindo. 41 quilômetros de extensão e 12 quilômetros de largura, é bem pequeno, né? A população de 2020, 2 milhões de pessoas. 5.749 habitantes por quilômetro quadrado. É um dos lugares mais povoados do mundo, porque é um pequeno espaço com muita gente, né? É muita gente, 5.000 por 1 quilômetro quadrado, é muita gente. A área nem sempre foi governada por palestinos. Então, nós já falamos a história do Império Turco-Otomano e falamos também da Inglaterra. E eu queria que vocês observassem ali, ó, o que é a faixa de Gaza. É justamente o que está ali em vermelho. Você pode reparar que ele está ali ao lado do Egito. Aí você tem Israel, você tem o que ele chama de Gaza, que é a zona tampão definida por Israel, que eu vou explicar. E lá em cima você tem aonde começou até os conflitos. Então é uma região muito pequena. Eu diria que é um barril de pólvora, né? E ele anda pipocando. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de como nasceu aí essa faixa de Gaza. Gente, a faixa de Gaza, isoladamente, não é um país, muito pelo contrário. 2012, a ONU, quando foi criado o Estado de Israel, a ONU propôs a demarcação em 47, 48 foi feita a oficialização do Estado de Israel. Em 2012, a ONU reconheceu essa faixa de Gaza como Estado observador. Quando a gente fala em Estado observador, pegando também Cisjordânia e Jordânia. 1948, aí veio a partilha, a gente chama de partilha, porque não é divisão. A ONU, quando criou o Estado de Israel, ela demarcou os territórios. E aí, nesses territórios, a ONU definiu que o Egito ficaria com a faixa de Gaza. Então, presta atenção, o Egito ficou com a faixa de Gaza. Aí, pessoal, agora sim, nós vamos começar a ter conflitos. Mas não são conflitos relacionados a, isoladamente, grupos terroristas, que a gente vai explicar depois até o porquê do termo terrorista. Aí nós vamos começar a falar do que é a Liga Árabe. Quando foi criado o Estado de Israel, imediatamente a Liga Árabe, o que é essa Liga Árabe? São países que são liderados pela Arábia Saudita, que é o país mais importante dentro da questão islâmica, do mundo islâmico, porque inclusive é em Meca que está a Caaba, né, que é o templo sagrado para os islâmicos. Então, essa Liga Árabe é a que formava ali também a Península Arábica, que é uma região... quais são os países da Península Arábica? Arábia Saudita, hoje, né? Emirados Árabes, Bahrein, Sudão, Iêmen, se eu esqueci algum, mas isso aí era a Península Arábica. Aí começou a confusão. Em 1967, nós tivemos o primeiro confronto terrível entre Israel e árabes. Os países liderados
pela Arábia Saudita deixaram bem claro: nós não reconhecemos o Estado de Israel, nós não aceitamos. Então, quando eles falaram não aceitamos e queremos a destruição total de Israel, houve essa guerra chamada, pegou inclusive Israel de surpresa, que foi a Guerra de 6 dias, do dia 5 ao dia 10 de junho. Israel, gente, lutou contra 5 países. 5 países. Quem ganhou? Israel. Por que Israel ganhou? É um país único. Porque Israel, gente, desde que nasceu, vamos assim dizer, né, em 1948, sempre já nasceu rico. Além de ter nascido rico, Israel sempre teve o total apoio incondicional dos Estados Unidos. Então, Israel é um país militarmente dos mais modernos do mundo. Tem 9 bombas atômicas, fora os mísseis nucleares, etc, etc e tal. Então, os Estados Unidos sempre apoiaram Israel e ajudaram a militarizar Israel. Israel tem táticas de guerra que nenhum outro país tem. Então, a coisa começou a ficar feia. Ganhou, beleza. Então, vitória de Israel. Só que os árabes, gente, não aceitaram. Aliás, foi uma guerra, uma proporção bem triste. Quase 10 anos depois, aí veio a guerra do Yom Kippur, que em hebraico, até parece que eu falo hebraico, mas significa o dia do perdão. É um dia sagrado para os judeus. Então, enquanto eles estavam ali em silêncio, fazendo as suas meditações, eles receberam ataques aéreos relâmpago. Quem estava liderando? Egito e Síria. Qual que é o motivo? Disputa pelo canal de Suez. O que tem nesse canal de Suez? Faz ali a divisa com a faixa de Gaza. Petróleo. Aliás, é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a questão, como muita gente pensa, já deixou de ser religiosa há muito tempo. Hoje é uma questão muito mais, a gente pode dizer, política e econômica. Vocês entenderam o que eu estou falando? Tá. Aí, fronteira entre Egito e Israel. Mais uma vez, Israel ganhou. Aí o Egito, com o presidente Anwar Sadat, que foi um cara até bastante importante, falou: não, gente, vamos procurar a paz, né? Vamos fazer um acordo de paz com Israel. Então, depois dessa guerra, o presidente do Egito é o primeiro país árabe que não só reconhece o Estado de Israel, como também assina o primeiro tratado de paz com Israel através dos acordos de Oslo, que fica na Noruega. Então, eles assinaram esse acordo. Quem vai controlar Gaza? Aí Israel fez o quê, gente? Israel não só controlou Gaza, como também entrou em territórios que não estavam demarcados pela ONU. Israel ficou com Gaza, invadiu a Cisjordânia e a Jordânia. Aí o trem petecou. Então, ao longo desse tempo em que Israel controlou a faixa de Gaza e também um país super importante, que é a Cisjordânia e a Jordânia, foi um período muito difícil. Só que depois, a Cisjordânia, que hoje a Cisjordânia e a Jordânia fazem parte do Estado da Palestina. Então, houve um acordo chamado Acordo de Abraão, e a Cisjordânia e a Jordânia também assinaram um acordo de paz com Israel. Ou seja, Cisjordânia e Jordânia não só reconhecem o Estado de Israel, como também fizeram acordos de paz. 2005, aí, gente, os judeus, já vendo que a Cisjordânia, os judeus israelenses, saíram da região da Cisjordânia e da Jordânia, por causa do acordo de paz, e começaram, preste bem atenção, para vocês entenderem,
e começaram a sair da faixa de Gaza. Então, de 1973 a 2005, quem controlava a faixa de Gaza era Israel. Aí os judeus vão fazer uma retirada. Mais ou menos 9.000 judeus são retirados, e até há relatos que foi uma retirada assim, até violenta. Por quê? Porque os judeus não queriam que ficasse nenhum judeu nesse território, para que não houvesse conflito. Bom, depois nós vamos ter a Autoridade Palestina. O que é a Autoridade Palestina? Gente, na década de 60 e 70, houve a criação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. E quem liderava essa organização era o Yasser Arafat. Quando o Arafat morreu, acho que foi 2008, agora a minha memória, a OLP acabou se transformando na Autoridade Palestina. Então, em 2005, Israel saiu da faixa de Gaza e fez um acordo com a Autoridade Palestina, que é um grupo, né, é um partido político laico, não envolve religião. A Autoridade Palestina é secular, porque vem desde aquela outra época, e a ONU também reconheceu a questão da Autoridade Palestina, que é comandada pelo Mohamed Abbas. Foi designada para ter o controle exclusivo de questões relacionadas com a segurança e necessidade de crise na área urbana palestina, que seria a área A, e apenas o controle civil sobre as áreas rurais. Então, a Autoridade da Palestina ficou com a parte urbana e a parte rural. Aí vem eleições. Em 2006, pela primeira vez, vai ter eleições no que a gente chama do Estado da Palestina. Quem ficou comandando a faixa de Gaza de 2005 para 2006 foi o Fatah. O que é o Fatah? Gente, o Fatah é também um partido político, do qual a Autoridade Palestina também está inserida, tá? E o Fatah não tem nada a ver com o grupo terrorista. É um partido político, eles não envolvem a questão religiosa, e o Fatah comandou esse período aqui. 2006, aí teve eleições. Aí entra o Hamas. Deixa eu aproveitar e explicar aqui para vocês. Houve eleições, Hamas e Fatah. O Hamas ganhou com a maioria dos votos, não a totalidade dos votos. Aliás, é uma eleição um pouco complicada. E o Hamas, como é que o Hamas surgiu? A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o Hamas, gente, se autodenomina um partido político e usa da violência, né? O Hamas, ele já nasceu com a questão da violência. O objetivo dele é destruir Israel, custe o que custar. Então, o Hamas, que eu quero isso deixar bem claro para vocês, ele não representa a vontade do povo palestino. Nessas eleições, na verdade, boa parte dos palestinos nem votaram. Então, infelizmente, o Hamas ganhou, não com a maioria total dos votos. O Hamas significa Movimento de Resistência Islâmica e é um dos grupos mais extremistas na luta contra a existência de Israel. Foi criado após a Segunda Guerra Mundial, era para abrigar judeus, mas, infelizmente, eles mudaram completamente o rumo. Gente, aqui eu coloquei para vocês, essa aqui é a bandeira do Fatah e ali a bandeira do Hamas. Fatah é um partido político da Palestina reconhecido pela maioria dos países do mundo. A Autoridade Nacional da Palestina é reconhecida internacionalmente, participa de acordos internacionais e desde 2005 o líder deles que reconhece inclusive o Estado de Israel,
é o Mohammed Abbas. Tá? Hamas é uma organização de teor nacionalista, ou seja, islamista. Surgiu na década de 80 com o objetivo de defender o povo palestino e lutar contra Israel. O termo que significa movimento de resistência, aliás, o termo Hamas significa movimento de resistência. E foi formado depois da primeira intifada. O que é intifada? Intifada em árabe significa revolta, rebelião popular. Né? Então, eles lutaram contra a repressão. Lógico. Pode perguntar, fica à vontade. O Yasser Arafat, ele fazia parte do Fatah? Existia esses partidos? O Yasser... Porque, pelo que eu entendo de história que eu gosto muito também, o Yasser Arafat era um homem mais pacifista, principalmente perto desses que estão... O Yasser Arafat, ele fundou a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Inclusive, na biografia deles, muitos dizem que ele era terrorista, porque o Arafat também atacou várias vezes Israel. O Arafat, na verdade, só começou a amenizar quando foi criada a Autoridade Nacional da Palestina. E o Arafat ficou muito marcado, que eu vou falar agora mesmo, sobre uma tentativa de paz que durou 14 dias no governo do Bill Clinton, que eles ficaram em Camp David, Yasser Arafat, Bill Clinton, o primeiro-ministro de Israel, que era o Isaac Rabin, e o Simon Peres também participou. Inclusive, o Isaac Rabin ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela tentativa de assinar um acordo de paz. Ele não pertencia a esse partido político? Não. Ele morreu. Ele, na verdade, a OLP depois se transformou na Autoridade Nacional da Palestina. Obrigada pela pergunta. Gente, então, o Hamas é uma ramificação da Irmandade Muçulmana. Aí você vai falar, o que é essa Irmandade Muçulmana? Ela surgiu no Egito. Então, hoje, nós temos ramificações terroristas. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas é o termo que a gente tem que usar. Nós temos no Egito, nós temos na Síria e temos no Irã. Eu diria que a Síria é um celeiro de grupos radicais e financia esses grupos radicais, que são bastante ricos. Bom, aqui eu queria também mostrar aqui uma outra coisa para vocês. Eu não sei se a Valéria continua aqui, que eu vou responder a pergunta dela. O Hamas foi formado em 1987, depois da primeira intifada, viu, Valéria? Que foi comandada pelo Yasser Arafat. O que é essa intifada? Foi uma rebelião, né, um termo árabe para se referir a uma rebelião popular contra a opressão. Eu não sei se vocês já viram em documentários, ou mesmo até vários muçulmanos jogando pedras em soldados israelenses. Já viram isso? Daí surgiu esse termo intifada. É a forma que eles teriam para demonstrar a insatisfação com essa opressão. Mas já se tornou... A primeira intifada com Yasser Arafat foi extremamente violenta. O Hamas é um grupo que usa a violência e a vida dos palestinos. Gente, aqui eu queria fazer um parêntese. Isso é para informar. O Hamas não representa os palestinos, tá? Eles não representam os palestinos. O Hamas, na verdade, usa a vida dos palestinos para chamar a atenção. Né? Se vocês tiverem observado, quando foi no dia 7 de outubro, que chegou até nós, né, os primeiros vídeos, a forma como esse grupo agiu de surpresa, né, são mais de 200 pessoas até hoje prisioneiras desse Hamas, vocês vão perceber que eles não representam. Então, 2006, eleições internas, o Hamas vence o Fatah e controla a faixa de Gaza. É o início de uma ditadura.
né, os palestinos acabaram ficando divididos entre Fatah e o Hamas, mas boa parte está com a autoridade palestina. A Cisjordânia ficou, como eu falei para vocês, é um país, onde está o Estado da Palestina. A Cisjordânia ficou controlada pelo líder da autoridade palestina, que é o Mahmoud Abbas, que é um cara que tem trânsito internacional, reconhecido internacionalmente, e ele está sempre ali, tentando, inclusive, ajudou bastante agora nessa questão de se criar um corredor humano, né, humanitário, para tirar as pessoas de lá. O Hamas controla 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza. 54% dos habitantes de Gaza dizem ter medo do Hamas. 53% dos palestinos em Gaza não reconhecem o Hamas como defensores da causa palestina. E muito menos do Estado palestino. E 73% dos palestinos acreditam que o Hamas é corrupto. Então, a primeira coisa que, quando a gente não consegue entender, antes da gente falar assim, todo palestino é terrorista, cuidado. Pergunta realmente ao pessoal da Palestina o que eles pensam sobre o Hamas. Cuidado. Né? Além do mais, essa questão que a gente vê, até outro dia eu estava lendo um negócio muito interessante, o porquê da publicidade, o porquê do Hamas, né, mostrar lá os que estão... Aliás, aquele ataque foi um horror, né? E por que eles fazem tanta publicidade, mandam vídeos, fazem questão de assumir atentados terroristas, né? O Hamas reconheceu o atentado tal e tal. Porque quanto mais violência, quanto mais chamar a atenção para o mundo ocidental, eles provocam também uma reação imediata de Israel. Não é assim? Se você está quieto, alguém te provoca, o que a gente faz? Mas quero deixar bem claro, eu estou colocando a coisa dos dois lados, né? Então, e esse é o papel do Hamas, chamar a atenção. Gente, eles não foram criados para assinar acordo de paz. Eles não foram criados para reconhecer o Estado de Israel. Eles já foram criados para ato de violência. E a vida do palestino para eles tem pouquíssima importância. Ok? Bom, aqui também, né, só para vocês entenderem, a planilha de partilha da ONU, depois a ocupação em 67 de Israel, e hoje como está, né? Hamas nasceu e existe com o único objetivo: destruição de Israel. Não querem a paz, vivem do comando armado e guerra constante. Vídeos divulgados, mais publicidade, mais chocante. Causaram uma reação extremada de Israel. O Hamas, o lema dele é um ato de vingança. A Arábia Saudita, para vocês terem uma ideia, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, 5 tentativas de paz. E recentemente, a Arábia Saudita estava prestes a assinar o acordo de paz com Israel. Não só do reconhecimento do Estado de Israel, como também um acordo de paz. A Arábia Saudita é um país extremamente importante. E quando Israel e a Arábia Saudita chegaram a um acordo, aí o Hamas entrou em cena. Porque se a Arábia Saudita tivesse assinado esse acordo com Israel, o Hamas deixaria de existir. Estava com sede. Tá? Gente, outra coisa aqui que deve povoar as dúvidas de vocês, isso eu quero explicar. Por que Israel fechou a fronteira com a faixa de Gaza? Por quê? É uma questão de segurança. O Egito faz fronteira ali com a faixa de Gaza. Por que o Egito também fechou a fronteira? E vocês estão vendo aí como foi desgastante para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que agiu espetacularmente, isso a gente tem que dizer,
de retirar todos os brasileiros, né, não só da faixa de Gaza, que é a faixa ali mais, também de Israel. Então, isso a gente tem que dizer, foi muito bom. Ainda tem mais 2 brasileiros lá, 2 brasileiras, que preferiram ficar. Por que que o Egito fechou? Por que que tem essa questão? Fecha, abre, abre, fecha, abre. O Egito não é bobo. O Egito não quer confusão com Hamas. Então, o Egito controla essa fronteira justamente para também se precaver, para não fazer com que o Hamas vá lá também e possa atacar o Egito. Então, é uma questão estratégica. Israel fechou. Eu li um comentário de alguém que colocou assim, que Gaza era a maior prisão ao ar livre do mundo islâmico. Não é assim. Faixa de Gaza nunca foi prisão. Diariamente, antes da guerra, havia circulação de 9.000 pessoas, de trabalhadores que saíam da faixa de Gaza e iam trabalhar ali em Israel. Mais ou menos um fluxo de 200 caminhões diários, trazendo, né, fazendo ali a questão de transporte e vários trabalhadores. Então, isso são dados oficiais. Então, quando alguém falar assim para você, a faixa de Gaza era uma prisão, nunca foi. Os palestinos entravam e saíam para trabalhar, inclusive, em Israel. Então, não era uma prisão, até porque tem judeu lá também. Certinho? Então, ó, fronteiras. Israel fechou imediatamente a fronteira com a faixa de Gaza, questão de segurança, e após o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, Egito fechou a fronteira com Gaza por causa do Hamas. Eles não querem confusão com o Hamas. Bom, aqui é importante a gente dizer quais foram as 5 tentativas oficiais de paz com o pessoal aí, né? Primeira tentativa, em 1937, os ingleses, lá pela declaração de Balfour, né, que ocupava a faixa de Gaza, houve uma tentativa, os árabes, não queremos, não aceitamos. Segunda tentativa foi a partilha da ONU, quando demarcou o Estado de Israel. Israel, obviamente, aceitou, os árabes, não queremos, não quero, não aceito. Terceira tentativa, a Guerra dos 6 Dias, aonde o próprio Egito liderou essa guerra. Acabou a guerra, vamos assinar? Não. Quarta tentativa, aí vem aqui a pergunta da Valéria. Em 2000, o ministro de Israel, que era o Isaac Rabin, o Pérez também estava lá, junto com o líder dos palestinos, Yasser Arafat, e o presidente Bill Clinton. O Bill Clinton foi um presidente, né, dos Estados Unidos que sempre, aliás, esse era o maior objetivo dele, era fazer com que árabes e israelenses chegassem a um acordo de paz. Então, eles se encontraram, ficaram 14 dias no Camp David, que seria a casa de campo da presidência norte-americana. Foram 14 dias de negociação e aí Israel ofereceu a faixa de Gaza, a Cisjordânia e metade de Jerusalém Oriental. Porque qual que é o outro problema? Jerusalém. Jerusalém para os judeus, importantíssimo. Jerusalém para os islâmicos, importantíssimo. Porque diz que foi lá que o Maomé teve a visão do anjo Gabriel. Então tem Jerusalém. Nenhum dos dois quer repartir Israel. É complicado. Jerusalém. Quinta tentativa, 2008. O primeiro-ministro de Israel fez uma nova proposta para o líder palestino. A resposta também foi não. E em 2005, definitivamente, Israel se retirou da faixa de Gaza. Então, para a gente finalizar aqui, pode passar por gentileza, eu coloquei aqui para vocês entenderem o que são os grupos fundamentalistas radicais. Todo grupo fundamentalista, ele é radical. E no caso aqui dos grupos terroristas, eles usam a religião. O Hamas, movimento de resistência islâmica,
considerado grupo terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia e por fora, né? Grupo fundamentalista islâmico e nacionalista. Venceu as eleições em 2006 e hoje domina a faixa de Gaza. Não aceita a existência de Israel. Fatah significa Movimento de Libertação Nacional da Palestina, é rival do Hamas, foi fundado lá no Kuwait, em 1959, considerado o maior partido político palestino, tem também a questão militar, é laico. O que é laico? Ele não determina se vai ser muçulmano, se vai ser cristão, não existe isso. E nasceu a Organização para a Libertação da Palestina. Fundadores, Yasser Arafat, e hoje o atual líder, né, da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Gente, Jihad significa Guerra Santa, viu? Jihad Islâmica. Grupo terrorista aliado do Hamas, fundado na década de 80 no Egito, por estudantes, considerado também terrorista, ao longo do tempo assumiu ataques suicidas e terroristas. Não reconhece a existência de Israel e no último dia 7, né, de outubro, também se uniu ao Hamas para fazer mais ataques. Hezbollah significa Partido de Alá. Criado na década de 80, durante a Guerra Civil Libanesa, atua como partido político no Líbano. É considerado também grupo terrorista, inimigo de Israel, enfrentou o país durante a guerra em 2006. Após os ataques, né, do início lá do 7 de outubro, também apoiou o Hamas. E para a gente finalizar aqui, né, o Al-Qaeda, que também é um grupo fundamentalista, é o mais conhecido do mundo, foi fundado em 1987 para defender o Afeganistão. O Afeganistão, em 79, foi invadido pela União Soviética, ex-União Soviética. Teve grande destaque na mídia devido ao atentado às Torres Gêmeas, o World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. E o principal líder deles era o Osama Bin Laden, que a gente já sabe que faleceu, e o Al-Qaeda, na verdade, ele se fragmentou. Boa parte dos que estavam no Al-Qaeda fizeram aí o Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico é uma facção do Al-Qaeda. Estado Islâmico, EI, né, que é a sigla, é um califado com atuação terrorista que controla regiões no Iraque e na Síria e baseia sua ideologia em interpretações radicais do Alcorão. Esse califado, aliás, é um estado governado por uma autoridade religiosa, o califa, foi criado em 2014 e espalha o terror sobre a população das regiões que controla. Persegue minorias e organiza ataques terroristas em todas as partes do mundo. Só para a gente... eu vou falar agora sobre antissemitismo e semita, que muita gente deve ter dúvida do que é isso. Deixar claro que o Estado Islâmico, você pergunta assim, por que esses grupos terroristas fazem tantos ataques a países da Europa? Porque todo país que for aliado dos Estados Unidos, o alvo deles, como já foi, né, com o ataque às Torres Gêmeas, o alvo deles são os países que são aliados dos Estados Unidos. Para os terroristas, os Estados Unidos é o maior inimigo do planeta. É o capeta, como eles mesmos determinam. Entenderam? Então, guardem isso. Estados Unidos é o país mais odiado do mundo. Para a gente fechar, né? Antes que todo mundo morra aí. Gente, muita gente, vocês devem estar se perguntando, né? Trouxe de volta a questão do antissemitismo. Vamos ver primeiro a origem da palavra, né? O que são semitas? Lá na antiguidade eram os fenícios, hebreus, né? Que depois dos hebreus veio o judaísmo, a primeira religião monoteísta do mundo, o Império Babilônico, arameus, assírios e outros. No 3º milênio antes de Cristo, deslocaram-se da Península Arábica para a Mesopotâmia. Apesar das diferenças religiosas e tradicionais, eles sempre tiveram uma base.
que, segundo o Antigo Testamento, todos eles eram descendentes de Sem, filho de Noé. Então, a palavra semita vem da questão da descendência de Noé. Só que hoje, na atualidade, quando você fala em semitas, o que são povos semitas? Na atualidade hoje, árabes e judeus. Antissemitismo. Os semitas são os judeus e árabes. O que é o antissemitismo? É uma aversão preconceituosa e xenofóbica, ou seja, aversão a estrangeiro, contra os judeus. O termo é historicamente associado aos judeus, pois a perseguição a esse grupo no continente europeu se estendeu por muitos séculos, chegando a espetáculos, a episódios violentos e a expulsão dos países. O antissemitismo nazista ganhou espaço na sociedade alemã a partir da década de 1920, momento em que esse partido estava em crescimento na Alemanha. Depois que os nazistas assumiram o poder da Alemanha, em 1933, eles começaram a perseguir os judeus. Então, gente, o antissemitismo, ele teve a sua raiz na questão do nazismo. Então, o ódio nazista aos judeus, que a gente já sabe, né, foi a morte de 6 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus. Então, quando fala assim, que você lê, né, em algum lugar, nossa, o antissemitismo está de volta. O que é o antissemitismo? O ódio, a aversão aos judeus. Ah, mas você não falou que pode ser árabes também? Mas agora é relacionado a só os judeus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que agora acabou. Gente, acabamos. Né? Espero que vocês tenham gostado. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar?